o título da mensagem hoje, a falta de conhecimento. Eu peguei como base em Oséias, né? Lendo Oséias, né? Eu bravo. E no livro de Oséias reflete muito aquilo que o mundo está vivendo hoje. E a frase, o contexto da frase principal de Oséias é: o meu povo perece por falta de conhecimento. O mundo hoje está perecendo, as pessoas estão perecendo por falta de conhecimento. A igreja do Senhor perece por falta de conhecimento. Só vivem, né? Muitas aí vivem no oba-oba, não tem o conhecimento da pessoa bendita do nosso Deus e Pai, não tem o conhecimento da pessoa bendita de Cristo e perece. Então nós vamos aqui. A frase "o meu povo perece por falta de conhecimento" traz em seu significado o princípio de que a falta do conhecimento de Deus leva o homem à ruína. Por não conhecer a Deus, o povo perece. O ser humano perece por falta de conhecer a Deus. Não quer dizer que nós que conhecemos, nós não temos luta, não temos provações, não temos momentos difíceis. Não, isso não quer dizer. Se nós olharmos para a pessoa de Cristo, para os apóstolos, eles tiveram dificuldade, perseguições, momentos difíceis na vida. E isso, por nós conhecermos o Senhor, nós não estamos isentos de tudo isso. As pessoas que desprezam a revelação de Deus através da sua palavra não podem ter comunhão com Ele, pois nem mesmo sabe quem Ele é. O povo aí fora do mundo não tem comunhão com Deus, porque não conhece. O que é uma pessoa que você conhece? Conhece a dificuldade, compartilha, ajuda, troca ideias. As pessoas que estão separadas de Deus não encontram outra coisa senão sofrimento. E essas pessoas vivem aparentemente bem. O mundo aparentemente está tudo bem, né? O importante é eu viver. O importante é eu aproveitar a vida. O importante é eu ganhar. O importante é eu ser. O importante é eu ter. O importante é dinheiro, din-din. Mas o caminho deles é de dor e de morte. Se não for nesse tempo presente, é no futuro. E lá haverá ranger de dente. Prantos e ranger de dente. O que aproveita neste mundo, futuramente vai sofrer as consequências. Por não conhecer Deus e a sua palavra. Esse é o versículo do livro de Oséias que registra a repreensão do Senhor ao povo de Israel, que através do profeta Deus anunciou. Então, se você ler o livro de profeta, do profeta Oséias, e dá uma estudadinha nele, prestar bem atenção, você vai ver que Oséias ali representa a pessoa de Cristo. O Pai usa Oséias como a pessoa de Cristo para trazer a nação de Israel ao arrependimento, a trazer ao conhecimento, porque o povo tinha se afastado de Deus.
os sacerdotes estavam se prostituindo dentro da casa do Senhor. E havia coisas que eles concordavam dentro do templo do Senhor. Havia um momento de verdadeiramente negar a Deus, rejeitar ao Senhor, rejeitar a repreensão do Senhor. E Deus chama Oséias para trazer a nação de Israel novamente ao seio do Senhor. Essa advertência foi direcionada aos integrantes da nação de Israel que tinha rejeitado as instruções do Senhor e falhado em ser o seu representante para as nações. Deus tinha chamado a nação de Israel para ela ser exemplo às outras nações, como ela tem nos chamado para nós sermos exemplo para o mundo, não é? Nós temos que ser exemplos para o mundo. Nós não podemos dar um mau testemunho como cristãos. Verdadeiramente, Deus nos chama para sermos exemplo, testemunhas vivas do Senhor. Por isso, a continuação do verbo diz do versículo Oséias 4:6 diz assim. No começo, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Aí ele continua: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha, o nosso Deus, né, segundo a palavra em Êxodo 25, é aquela, o Senhor fala assim, que Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Então, o texto que nós lemos no começo, a responsabilidade do pai para com o filho de ensinar, de instruir no caminho do Senhor. Se não instrui, se não edifica o filho no caminho do Senhor, ele diz que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. A consequência vai lá para frente, dos netos, dos outros filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos. É sério, irmãos? É? Nos tempos antigos, no Antigo Testamento, os sacerdotes eram os principais responsáveis por ensinar a lei do Senhor para o povo. Mas naquele tempo os sacerdotes também tinham se corrompido e servindo de mau exemplo para toda a nação. Por isso a frase "o meu povo perece" está sendo destruído por falta de conhecimento. Ela expressa de forma muito apropriada a situação de toda a nação de Israel. Havia um desconhecimento generalizado do Senhor em toda Israel, como hoje não é diferente, como falei. O meu povo perece. Quando Deus levantou o profeta Oséias para profetizar em Israel, toda a nação estava muito distante da vontade do Senhor. Inclusive, o ministério profético de Oséias foi bastante singular, pois a sua situação familiar tipificava a situação de Israel diante do Senhor. Quem já leu aqui o livro de Oséias? Vocês lembram como é que começa o livro de Oséias? Capítulo 1. Deus manda Oséias casar-se com uma prostituta. Teve 3 filhos.
Gomer era uma mulher infiel, da mesma forma como Israel também era infiel em seu relacionamento com Deus. Por isso que tipifica Oséias, a palavra do Senhor fala que ele amou Gomer, ele amou, e ele a resgatou da escravidão. Quando Gomer deixou Oséias, ela foi se prostituir, deixou Oséias, foi se prostituir, e ela se tornou escrava. Oséias foi lá e a resgatou por amor. Assim como Cristo, nós éramos escravos do pecado. Nós éramos como prostitutas, como prostituto neste mundo tenebroso. Nós éramos infiéis para com Deus. Nós éramos traidores para com Deus, assim como o mundo não conhece, não é fiel. Esse relacionamento, conhecimento, nós vamos ver essa palavra conhecimento no grego, no hebraico, ele traz a ideia de um ajuntamento, de um casamento. Quando eu sou casado com a Márcia, eu tenho conhecimento de tudo, e ela tem conhecimento sobre mim de tudo, a respeito de tudo. Nós temos uma intimidade em tudo, coisas que só eu e ela sabemos, porque nós temos intimidade. É um conhecimento, é um relacionamento. Por falta de conhecimento, como Oséias, no livro de Oséias diz, por falta de conhecimento, por falta desse relacionamento com Deus, dessa intimidade com Deus, a pessoa perece. Oséias era casado com Gomer, uma mulher infiel, da mesma forma como Israel também era infiel em seu relacionamento com Deus. O problema era que Israel havia rejeitado o Senhor e se voltado para os falsos deuses das nações vizinhas. Uma coisa que Deus tinha determinado para o povo de Israel: não se misturar com os outros povos, não haver relacionamento com as outras nações. Da mesma maneira, nós não podemos ter relacionamento, sermos considerados filhos com Deus, se nós temos um relacionamento com o mundo, casado com o mundo, amando as coisas do mundo, conhecendo as coisas do mundo, tendo prazer nas coisas do mundo. Isso é notório para o verdadeiro cristão. Não está debaixo da vontade de Deus. Nós nos tornamos infiéis para com Deus. De domingo nós estamos no sábado e domingo nós estamos na igreja, e no meio de semana estamos no mundo, fazendo as coisas segundo o curso desse mundo, desagradando a Deus, não sendo fiéis para com Deus. Somos infiéis, assim como a nação de Israel estava naquele tempo. Nesse sentido, a idolatria era um adultério religioso. Embora Deus houvesse sido longânimo, amoroso e misericordioso com aquele povo, as pessoas de Israel incitavam em quebrar a lei de Deus e ignorar os convites ao arrependimento. Quando Deus firmou aliança com a nação de Israel no Monte Sinai, a resposta do povo foi, lá em Êxodo 19:8: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Deus fez uma aliança com ele quando Deus os tirou da terra do Egito, e no Monte Sinai, através da pessoa de Moisés, Deus falou com o povo. Tudo isso para que eles não se lutassem, para que eles prosseguissem,
fossem fiéis, estariam sobre a ordenança de Moisés, que entrariam na Terra Santa, que seriam um povo próspero e tudo, né? Deu ordem. E eles falaram: tudo que o Senhor falou nós faremos. Mas Israel quebraram a promessa e traíram ao Senhor. Porém, a aliança de Deus com Israel deixa bem claro que se o povo andasse em obediência, receberia a bênção do Senhor, mas se andasse em desobediência, seria alvo do seu castigo. Então, por causa da infidelidade do povo, a aliança com Deus, a terra foi castigada. Olha, por causa da desobediência, toda a terra foi castigada, assim como lá em Gênesis, né? Adão, maldito seja a terra por causa. Tem consequências. Deus enviou calamidade para punir o pecado do povo e ao mesmo tempo servir de conclamação ao arrependimento. Consequentemente, o povo estava perecendo, estava sendo destruído. A corrupção política, social e religiosa havia chegado no seu limite. Está vendo alguma coisa diferente nos nossos tempos hoje? A corrupção política, a corrupção social, religiosa. Tem alguma semelhança com... Não, né? A imoralidade imperava no reino. Pessoas más, malignas, com más intenções em tudo. Todos estavam mergulhados na mentira. Você tem ouvido muita mentira. A impiedade, você tem visto a impiedade desses últimos tempos? Você não tem visto nenhum crime, né? Crime de todo tipo. Assim como na época de Oséias havia crimes de todo tipo naquela terra, assim hoje, é o tempo que nós estamos vivendo. A cada dia nós vemos aí, se você ligar a televisão, ver aí no Instagram aí, da cidade aí, você vê. A cada dia, todo dia tem maledicência, a maldade. Os sacerdotes que deviam zelar pelo culto do Senhor acabaram não apenas aceitando a situação que havia, o caos que havia entre o povo, e até incentivava eles. Na verdade, eles viam o sacerdote apenas como um emprego fácil e uma fonte de lucro. Você tem reparado alguma coisa nesses tempos aí? Os sacerdotes, como profetas, como apóstolos, os sacerdotes eram ímpios e corruptos, e o povo seguia o exemplo deles. Por falta de conhecimento, qual era o pecado fundamental que havia conduzido a nação de Israel àquela situação tão miserável? Por falta de conhecimento de Deus. Por isso o Senhor falou por meio de Oséias: ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias 4, 1 a 6. Mas que conhecimento era esse que o povo não tinha? Era o conhecimento de Deus. Aí, como falei, né, nessa expressão conhecimento do hebraico, traz no hebraico eu não sei se é assim que pronuncia,
Yadá, né? E essa palavra conhecimento, eu pesquisei ela, né? Segundo alguns historiadores da Bíblia, diz que só no Antigo Testamento ela aparece 950 vezes. Essa palavra conhecimento. Eu não contei, não sei, mas está baseada com fundamentos de pessoas estudiosas, né? Que também servia para indicar o relacionamento íntimo entre o marido e a mulher, como eu disse, né? É um conhecimento que vai além do intelectual, envolve uma experiência pessoal e íntima com Deus. Isso significa que a declaração, o meu povo perece por falta de conhecimento, esse conhecimento é muito mais do que uma simples percepção para as coisas de Deus. Esse conhecimento significa um relacionamento pessoal com o Senhor. O povo tinha desprezado a revelação especial de Deus através da sua palavra e perdido o relacionamento pessoal com Ele. O povo não queria saber de Deus, por isso os israelitas estavam encontrando a destruição. O ser humano foi criado para buscar e conhecer a Deus. Desde o princípio, o Senhor procura por relacionamentos e colocou esse desejo no coração do homem. O apóstolo Paulo declara que tudo perde o valor diante da sublimidade e magnificência do Senhor Jesus. Quanto mais se busca, mais é necessário profundamente um relacionamento, e esse anseio só pode ser suprido na pessoa de Jesus Cristo. Tá? Então, quando nós olhamos para uma pessoa e queremos conhecer ela, o que a pessoa faz? Ela busca mais conhecer a pessoa, né? Se vai, todo mundo que conhece, sobre aquela, né? Busca um relacionamento, um conhecimento mais profundo da pessoa. E assim que deve ser o nosso conhecimento da pessoa de Jesus. Nós temos que buscar sem cansar, todo dia buscar conhecimento da pessoa de Cristo, da pessoa do Pai, ter um relacionamento, né? Davi foi uma pessoa que o Senhor encontrou nele um coração segundo o seu coração, né? Davi declara: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi aqui desejava viver na casa de Deus, não porque era um lugar materialmente melhor, mas porque ali tinha a presença de Deus. Esse deve ser o nosso anseio do nosso coração. Estar aonde que haja a presença do Senhor. Em Malaquias, de Malaquias a Jesus se passaram 480 anos, a média, sem Deus se manifestar em Israel através de um profeta. Aí veio João Batista, praticamente juntamente com Jesus. Durante a média de 480 anos, o povo ficou sem ouvir a voz de Deus. Gerações se perderam nos ensinamentos e nos conhecimentos de Deus. Criaram-se sacerdotes acostumados com os rituais e a religiosidade da lei, sem o conhecimento de Deus, tanto que não reconheceram Jesus como Messias enviado pelo Pai. Fora os fariseus e os saduceus, que cada dia interpretavam as escrituras conforme lhe achavam que era de direito, e influenciavam toda a sociedade judaica.
Então é muito sério. 480 anos. Quantas gerações que... Por exemplo, se eu sou do tempo de Malaquias, um exemplo, eu vi a respeito do Pai, de Deus, e eu conhecia os princípios de Deus. Posso até passar para o meu filho, mas se meu filho não passa para o filho dele, aí já vai caindo, aí já vai, geração após geração, sem o conhecimento, sem a verdade de Cristo, Em Mateus 16, 8, 9, Jesus fala assim a respeito disso: esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ele está falando a respeito dos sacerdotes, das pessoas que eram responsáveis para ensinar a lei de Deus. Os sacerdotes, os saduceus, os fariseus, que contaminavam o povo. Jesus, contendia com os judeus, com eles, com os saduceus, com os sacerdotes. E em João, Jesus fala assim: examinais. E eles estavam contendendo daquilo que Jesus tinha falado a respeito do Pai, ele era filho, a respeito do Pai, falando a respeito de Deus. E daí as pessoas contenderam com ele. Como você está se falando que é filho de Deus? E aí Jesus dá uma resposta em João 5, 39 a 46, fala assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Vós cuideis que eu vos hei de acusar. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. A um de vós que acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós credes em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Eles não tinham conhecimento da pessoa de Cristo, ou se tinha se obscurecido nesse tempo onde que eles buscavam que era mais importante fazer os rituais da lei, seguir a lei. E Paulo, de uma maneira ou de outra, se você ler as cartas de Paulo, você rebate isso na igreja, Eles estavam continuando, mesmo depois da morte de Jesus Cristo, eles estavam tentando se infiltrar na igreja que crescia em conhecimento da graça de Jesus Cristo, queriam trazer todo o judaísmo para a igreja, os rituais das leis, Jesus nos chama de hipócritas, Jesus chamava eles de hipócritas. Nesse tempo, tanto Jesus como João Batista, qual que era a mensagem central deles? Arrependei-vos, raça de víboras. Trazer o arrependimento. No tempo, essas pessoas não conheciam Deus verdadeiramente. Os sacerdotes citavam as leis, mas eram negligentes a elas, não conheciam Deus, simplesmente viviam uma vida negligente e distante do Senhor. E
E Jesus e João Batista chamam-os ao arrependimento, mas eles não davam ouvido, não davam crédito a que eles falavam. Por isso o Senhor disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, em Mateus 22, 29. Muitas pessoas falam de Deus, se mostram simpatizantes da obra de Deus, se dizem servas de Deus, mas não querem saber e conhecer verdadeiramente a Deus. Vêm à igreja ou vão, seguem, como disse na mensagem de sábado passado, que olha simplesmente para aquilo que Deus pode dar. São interessados mais nas bênçãos, são interessados muito naquilo que Deus pode abençoá-los e fazer por eles. Como Jesus fala: vocês me seguem pelo alimento que eu vos dou, não por causa de mim. Vocês olham para a minha mão, simplesmente. Muitas pessoas estão dentro da igreja olhando para as mãos do Senhor, não quer conhecer verdadeiramente, mas simplesmente estão interessadas, porque nós somos interesseiros. Queiram ou não queiram, Você aceita ou não aceita, mas nós somos interesseiros de uma maneira ou de outra. Todos nós somos interesseiros. Às vezes, quando nós fazemos alguma coisa, nós temos uma segunda intenção, às vezes. Mesmo diante de Deus, às vezes, para que Ele possa ver, olha, E Jesus fala que naquele dia muitos virão. No teu nome eu fiz isso, no teu nome eu fiz aquilo. Eu falei assim: apartaram de mim, que eu não vos conheço. Porque fez por interesse. A salvação não é comprada, é dada, é graça. Nós não merecemos. Que nós prossigamos e caminhamos prosseguindo e conhecer aquele que nos é cheio de graça. As pessoas rejeitam o verdadeiro conhecimento de Deus revelado nas Escrituras, que testificam de Cristo, a revelação suprema e final do Deus Pai. Essas pessoas até são ouvintes da palavra, mas não são praticantes delas, vivem no engano, possuem a informação, mas não possuem o relacionamento. Tiago 1, 22, 23 diz que: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu próprio rosto natural. Essas pessoas querem obter a bênção, mas não querem conhecer o abençoador. Estão interessados naquilo que Deus pode dar, mas não estão interessados em saber quem Ele é. A verdade é que essas pessoas não estão dispostas a ter um relacionamento sincero e fiel, compromissado com o Pai, com Deus, com Cristo. Para sermos íntimos, precisamos dedicar tempo em oração, estudo da palavra, buscar a face do Senhor, e não as suas mãos. As pessoas não estão dispostas a olhar para a auto-revelação de Deus nas Escrituras como a única regra de fé e prática para as suas vidas. Elas não estão dispostas a reconhecer que não há mérito algum no homem e em qualquer coisa boa que possam ter, é simplesmente favor merecido e dado por Deus. Todas as coisas boas que vêm para nós não é porque nós merecemos, mas são boas dádivas do Senhor. É graça. Essas pessoas vivem como os israelitas do tempo de Oséias, que não viam muita vantagem em ser um povo exclusivo de Deus. E assim essas pessoas estão perecendo por falta de conhecimento.
Achei muito interessante isso. Eu coloquei o povo ter vantagem de ser um povo exclusivo de Deus. O mundo nos condena por isso, né? Crente? Você é bom, rapaz. Crente? Você é crente? Para viver a vida. Não tem vantagem nenhuma. Pessoal, o pastor só quer o seu dinheiro. Não é isso que a gente ouve? Infelizmente. Você vai lá vocês são dominados pelo seu pastor. Buscar a Deus não permite conhecê-lo um pouco mais, mas Ele se revela na sua palavra cada dia. Cabe a nós, como verdadeiros adoradores, buscá-lo em espírito e em verdade. Como Jesus Cristo diz que os verdadeiros adoradores buscam em espírito e em verdade. Em João 4:23. Deus é a fonte de toda sabedoria. Peça-lhe e será concedido a cada um de nós. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedido. Tiago 1:5. Conhecer a Deus é crescer no amor de Cristo. Quanto mais o conhecemos, mais o amamos, pois mais passamos a entender o que Ele fez por nós. O amor em nós é o sinal de que estamos no caminho do Senhor. E nós conheceremos e cremos no amor de Deus, que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. 1 João 4,16. Jesus fala a respeito desse amor. A expressão de Jesus é amor. A nova lei que Ele trouxe, acima da lei de Moisés, acima de tudo, é a lei do amor. A lei do amor excede todo o entendimento. 1 Coríntios fala que o amor excede todas as coisas. Antes de você falar a língua dos anjos, dos homens, se não tiver amor, nada valerá. Se você dar tudo que você tem para os pobres, se você não tiver amor, nada. Não adianta. A lei, um novo mandamento vos dou. Jesus fala, novo mandamento vos dou. Amai. Amai o próximo como a ti mesmo. Se você não amar, você não pode ser meu discípulo. Se nós não amarmos a Deus acima de tudo, que é a primeira lei do mandamento, amarás o teu Deus. Como que é? Acima de tudo. O meu amor para com Deus, como o pastor fala aqui, tem que ser maior do que o meu amor para com a Márcia, para com os meus filhos. O amor para com Ele tem que ser a primazia. Porque quando eu amo a Deus verdadeiramente, aí Ele manifesta o amor dele através da minha pessoa. Aí eu posso amar as outras pessoas como Cristo. Se Cristo vive em mim, a minha expressão para com todos é amor, porque Ele ama. E não posso dizer que eu amo se eu não estou em Cristo. O mundo pode falar que ama, principalmente nos relacionamentos, te amo, aí casa, aí passa 1 ano, 2 anos, daí 3 anos, aí já não ama mais. Cadê o amor? Acabou o amor? Aí espanca, maltrata, maldiz, não respeita. Que amor é esse?
Aí o povo perece por falta de conhecimento da pessoa de Cristo, porque Ele é amor, né? O amor em nós é um sinal que estamos no caminho do Senhor. Quanto mais conhecemos, mais o amamos, pois passamos a entender o que Ele fez por nós. Conheça verdadeiramente a Deus e busque-o através da palavra, da Bíblia. Busque a verdade e a verdade nos libertará. Buscar a verdade do Senhor, a verdade nos liberta. A verdade de Cristo nos liberta do engano. Aí nós não seremos enganados. Conhecer a Deus, não de ouvir falar, mas de andar junto, conhecer intimamente. Amém? Amém. Glória a Deus.